Nesse vídeo vamos tentar entender o quão perdido Gustavo Quinteiros está e falar também da nota oficial da geral do Grêmio. No vídeo pós-jogo, depois da derrota contra o Flamengo, eu tava brabinho, eu tava irritadinho. Gravei no calor do pós-jogo ali, no estacionamento da arena ainda, eu gravei dentro do carro. E ainda bem que eu não tinha ouvido ainda as coletivas de Gustavo Quinteiros e do próprio Rossato, mas especialmente a do Quinteiros, que é o que a gente vai abordar aqui, porque se eu tivesse escutado, eu teria me irritado muito mais. Talvez eu perdesse até a razão no vídeo, talvez eu fosse para caminhos perigosos no vídeo. Porque a coletiva dele foi irritante, cara. Não bastasse todo o cenário que já era irritante por si só, ele conseguiu dar uma entrevista mais uma vez descolada da realidade. Não é a primeira, lembremos, Ele já tinha dado vários indícios aqui ou ali de estar totalmente perdido. Bom, no próprio campo, a gente vê que ele não sabe ainda qual é o time dele em abril. Mas assim, ele dá umas declarações que são assustadoras. E nesse pós-jogo, nessa coletiva pós-Grêmio e Flamengo, foi talvez assim o recorde de frases ou de opiniões descoladas da realidade. Eu vou tentar falar de algumas aqui, mas certamente, se isso aqui fosse um programa ao vivo de 1 hora, com 1 hora de duração, eu poderia falar até de mais coisas, entrar em mais nuances. Vou tentar falar do principal, porque olha, é difícil fazer essa peneira, assim, tinha muita coisa. Bom, eu acho que uma das questões principais que me pegaram, assim, ouvindo depois a coletiva dele, cara, é ele batendo na tecla dos altos e baixos, do time, os altibarros que ele fala. Que alti? Onde é que tu tá vendo alti? Só tem barros, sabe? Tipo assim, cara, ele fala que em momentos diferentes da coletiva, que o grande desafio do Grêmio é manter o bom futebol apresentado em alguns momentos. Mas que momentos são esses, cara? Ele inclusive cita no jogo contra o Flamengo momentos em que o Grêmio foi bem. Um jogo treino do Flamengo. O Grêmio não conseguiu fazer nada. Ele cita momentos que são exemplos assim do que a serem seguidos. A nossa meta é reproduzir isso aqui mais vezes. Meu Deus do céu, cara, a tua meta é essa. Então o problema não é nem tu não estar conseguindo fazer o que tu quer, o problema é que se tu conseguir, vai continuar ruim. É muito mais embaixo esse furo, sabe? E ele fala que o Grêmio alterna bons e maus momentos dentro das partidas, o que já é bem difícil de considerar uma verdade, mas a gente até pode ter uma grande boa vontade para dizer, talvez tenha 5 minutos de um jogo, 10 do outro, mas ele também fala em dado momento que o Grêmio às vezes faz boas partidas e às vezes faz más partidas, como todos os outros clubes do país. Mas que boas partidas são essas? Será que ele está falando do Pelotas ainda, rebaixado no Gauchão? Será que ele está falando do quê? Porque recentemente não tem boa partida, cara. Não tem boa partida. E a gente pode descontar a qualidade do Flamengo e etc. Então como é que vai ficar esse desconto quando a gente estiver falando de São Raimundo, de Atletique, de Esportivo Luquenho, até o modestíssimo e quase inexistente Atlético Grau conseguiu chegar na arena e jogar de igual para igual. O Grêmio ganhou ali totalmente na individualidade, na qualidade técnica que transborda, que sobra em relação aos peruanos, de uma forma assustadora, mas que não foi vista essa superioridade em campo. Então, qual é o momento bom que ele está vendo do Grêmio? Qual é o momento bom que ele viu do Grêmio? Não tem, cara. Esse, para mim, é um dos maiores descolamentos. Ele fala, mas nenhum time ganha todo jogo, gente. Mas ninguém tá falando em ganhar todo jogo, a gente tá falando em ver um time. Primeiro a gente quer ver um time, depois a gente vai decidir se a gente tá bravo porque não ganhou, ou porque jogou mal, ou porque... Não tem time ainda, cara. Ele não entendeu isso.
né? E eu me assusto porque tudo que ele fala eu tenho uma sensação de que ele acredita. O Renato, muitas vezes, a gente criticou muito aqui o Renato, né? A gente, inclusive, eu acho que a direção acertou em trocar o Renato, né? Pelo visto, errou no nome que tentou substituir, mas não é essa a questão. Não estou defendendo o Renato. O Renato aqui, quem acompanha o canal sabe das minhas últimas críticas e há mais de ano pedia para trocar e tal. Mas o Renato, e aqui também não é nenhum elogio ao Renato, né? Porque, por outro lado, também era irritante, mas o Renato tinha vezes que falava coisas que eu tenho certeza que ele não acreditava. Que ele falava para se defender pela bravata, ele botava umas cortinas de fumaça pra gente ficar falando que ele falou, mas também me dá 200 milhões para investir, que eu também faço o time. Daí a gente fica falando disso e ele desvia o foco do futebol ruim que o Grêmio apresentou e tal. Agora, o assustador do Quinteiros, cara, é que ele parece acreditar em cada vírgula que ele fala. Ele parece achar que está no Vélez. Eu cantei essa pedra há bastante tempo e tá ficando cristalino isso. Foi o que eu disse, acho que depois do jogo contra o Atlético Grau, ele falou, qual é o drama? Mas qual é o drama? É claro, né, gente, tu perder um gauchão pro Inter apenas com 2 gols de diferença no agregado, né, tu liderar o teu grupinho da Sul-Americana com o Vélez, meu Deus, perdi um mata-mata pro Inter com certa dignidade, bem entre aspas, assim. Eu tô liderando o meu grupelho da Sul-Americana, porra, eu sou o River, eu sou o Vélez. Eu passei em 2 fases da Copa do Brasil, cara. Não interessa como, mas passei, eu sou o Vélez. Por que esse drama? É claro, lá no Vélez talvez tu fosse aplaudido, cara. É um grande feito pro Vélez. Eu já fui a um jogo do Vélez lá, o estádio do Vélez é um Alfredo Jaconi. É um Alfredo Jaconi. Inclusive eu fui num jogo de Sul-Americana em 2013, se eu não me engano, o Lucas Prato jogava lá antes de vir pro Galo e tal. Na época eu botei no Twitter, alô Rui Costa, olho nele, Lucas Prato, é só perder uns quilos que tá nos cascos. Ninguém me ouviu, ele foi pro Galo, perdeu uns quilos e mandou muito bem. Fecha parênteses. Mas enfim, cara, aí ele fala também que o Flamengo, que é um grande time, não teve muitas chances. Ele falou isso, cara. Ele não entendeu nada, cara. Ele não entendeu por que ele acha que foi bem contra o Inter. Porque o Inter tava com 2-0. Daí lá no Beira-Rio ele acha que foi bem, porque teve um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais... Ele acha que contra o Ceará em algum momento ele foi bem, porque o Ceará tava com 2-0. E agora ele tá achando... Porque ele não conseguiu ir bem nem contra um Flamengo que tava treinando. Mas daí o mérito que ele vê na história é que o Flamengo não teve muitas chances. O fato de o Grêmio também não ter tido nenhuma chance, né, em casa, ele ignora. Mas é claro, cara, o Flamengo estava treinando, trotando. Sabe, é inacreditável, cara. Eu não sei que jogo ele viu. E outra coisa que ele fala que é muito irritante. Lá contra o Ceará, sim, de fato, né? Lá era jogo para ter somado pontos, mas o Flamengo, né? O Atlético Mineiro são times que brigam pelo topo. Ele chegou a mencionar o Inter. Ele chegou a dizer que são grandes times. Cara, e o Grêmio é o quê? Quinteiros, o Grêmio é o quê? Tu não entendeu ainda o que o Grêmio é? Em casa, contra qualquer time do mundo, o Grêmio tem que jogar para ganhar. Não vai conseguir sempre. Mas esse discursinho de que, mas era o Galo, mas era o Flamengo, isso aí não cola, cara. Tu não entendeu ainda que não é o Vélez. Sabe? E aí ele chega a mencionar o Inter entre esses grandes times que estão brigando pelo título. O que é isso? Já é uma desculpinha antecipada pelo Grenal que se avizinha? Porque se o nosso campeonatinho é só contra o Ceará e o Mirassol e não sei o quê, se bem que o Mirassol, daí curiosamente ele disse que era jogo difícil, né? O Ceará ele reconheceu que deveria ter somado pontos, mas então o Inter já perdemos então. Já perdemos. É isso? Que descolamento é esse, cara? Tu usar ainda o termo times, são times grandes. E o Grêmio é o quê? Tricampeão da América, campeão do mundo. Sabe? O time mais copeiro desse país. Aí tu vai me dizer que não, porque não... Que isso, cara? Te orienta. Velho, ele fala de times grandes, é inacreditável, assim, sabe? E aí depois o Rossato chancelar essas falas dele, assim, sem um pingo de
mas daí é outro papo, não vou entrar aqui na coletiva do Rossato. Não bastasse tudo isso que ele fala, ele ainda diz que o Grêmio sofreu ao contrário dos outros times, com muitas lesões e suspensões e questões que desfalcaram o time. Cara, se eu não soubesse que Gustavo Quinteiro já treinou seleções de alguns países, já não tem uma rodagem relevante pelo futebol sul-americano e etc., e campeão argentino, se eu não soubesse disso, cara, e eu visse só a frase isolada, eu ia dizer que a frase é de um técnico que começou hoje a treinar, que começou hoje com 35 anos e que sequer foi jogador de futebol. É um cara formado em educação física, que foi galgando dentro de um clube e virou técnico, porque assim, é uma frase que não faz nenhum sentido, por nenhuma ótica, para qualquer pessoa do mundo que tenha assistido pela TV um ano de futebol, de qualquer liga, qualquer campeonato. Se a pessoa só assistiu de longe pela TV um aninho de futebol, ela não faz essa frase. Porque, além de tudo, ela é mentirosa, né? Só o Grêmio. E assim, cara, o Grêmio já sofreu desmanches por lesões, por azar, por Covid até, por catapora, por um monte de suspensões ao mesmo tempo, por N motivos muito piores. Agora o que o Grêmio sofreu, eu nem chamo atenção. É o clichê, é o clássico, é o default ali do futebol. Sempre vai ter 2, 3 lesionados, sempre vai ter um ou outro suspenso. É isso que o Grêmio tá vivendo, cara. Ele mencionar isso como se fosse uma dificuldade extra e ainda querendo dizer que é uma dificuldade que só o Grêmio passa, não é nem mentira, cara, é surrealismo mesmo, é surrealismo. Tu vê assim, cara, ele não tá descolado só do que é o Grêmio, do que é a rivalidade Grenal, do tamanho do Grêmio, da exigência do Grêmio, ele tá descolado de coisas mais básicas ainda. Mais básicas ainda. Cara, como assim? Tudo bem, o calendário argentino talvez não seja tão pesado quanto o nosso, mas eu tenho certeza que lá tinha lesões também, né? Que a galera também ficava suspensa. Eu tenho certeza que nas seleções que ele comandou, em outros times, na Bolívia, que ele foi campeão nacional, não sei o quê, eu tenho certeza que acontecia isso. Então já tô ficando assustado, cara. O que tá acontecendo? Que mundo ele tá vivendo? Né? Que mais que tem? Daí ele fala da verdadeira torcida. Primeiro que ele fala assim, ó, quando ele é questionado sobre as vaias que ele recebeu, né, o protesto ali no final do jogo, ele abre dizendo assim, ó, eu não ouvi isso aí, eu não ouvi nada disso, de ninguém me criticando, eu só ouvi a torcida alentando ali o jogo inteiro, porque a verdadeira torcida apoia o time o tempo inteiro, né, não fica criticando e bababá. 2 questões aqui para comentar. A primeira, sim, Quinteiros, tu não viu porque o juiz mal apitou o final do jogo e tu correu para o vestiário, feito uma galinha assustada, ao contrário dos teus jogadores que, constrangidos, combalidos e etc., foram lá no meio do campo ainda bater uma palma para a torcida, tomaram mais uma vaia, né? Nem sei se era apropriado, para dizer bem a verdade, ali saudar o torcedor. Eu geralmente acho isso muito válido, mas tá um clima tão estranho, tão fora da curva, cara, que talvez medidas diferenciadas pudessem ser pensadas, mas eles tiveram a hombridade de fazer isso enquanto tu já estava dentro do vestiário tomando banho, né? Então é por isso que tu não viu, porque assim como o gauchão acabou, sei lá, não me lembro que hora era o jogo, mas vamos supor, acabou às 19 horas de um domingo e às 21 tu já estava dentro de um avião para ir para Buenos Aires, assim como, né, tu mal deixou a taça ser levantada pelos colorados e tu já estava dentro de um avião indo para Buenos Aires, a mesma coisa aconteceu nesse jogo. Tu não participa, tu não te envolve, tu não tá ali. Então é por isso que tu não ouviu as vaias, tá, Quinteiros? É por isso, tá? E sobre a verdadeira torcida, quem é tu para me dizer quem é o verdadeiro torcedor? Quem é tu? Quem é qualquer pessoa do mundo para dizer? O Renato, quando deu letrinha aqui ou ali, já tomou, né? Eu lembro que o Roger, na Série B, deu umas letrinhas assim que foram infelizes, porque daí o torcedor ficava muito ansioso e aí fazia o burburinho e aí deixava o jogador nervoso, os jogadores nervosos e tal. Tipo, eu dizia, cara, tu não quer o time nervoso? Faz o time jogar bem, que a torcida não fica nervosa. A torcida vem junto.
Não é o torcedor que tem que ficar tranquilo para depois tranquilizar o jogador, é o contrário, né? Então, assim, sempre me soou muito mal quando dirigente ou treinador, ou seja lá quem for, tentar pautar como o torcedor tem que fazer ou agir. Ou... Não, fica frio, faz o teu. O torcedor é o torcedor. Agora, ele chegou a usar o termo que os verdadeiros torcedores, ele foi além, cara. Não foi uma letrinha, não foi uma... Cara, tu é quem na vida para dizer quem é o verdadeiro torcedor do Grêmio? Quando começa a ir por esse caminho, cara, aí tu vê que o cara tá perdido, acuado, com medo de perder o cargo. Se bem que, não sei se tem tanto medo assim, né? Estão dizendo que a multa que o Guerra conseguiu amarrar pro Quinteiros é de 13 milhões de reais, caso ele seja demitido. Então eu não sei se ele tá com tanto medo assim, tá? Mas que ainda assim ele tá sendo infeliz nessa fala. Meu Deus do céu, né, cara? Não ajuda em nada. Momento ruim, tu tem que trazer o torcedor pra ti, é o mínimo, é o básico, é o beabá. Tu não consegue trazer o jogo, pelo que a gente tá vendo em campo, pelo menos tentar amenizar com as palavras. Não, ele piora com as palavras. É inacreditável. Inacreditável o descolamento, né? E sim, cara, o que eu vou dizer pra vocês, assim, né, pra fechar essa questão do Quinteiros, assim, é um comando técnico pavoroso, que eu falei no vídeo pós-jogo, né, que se desse a lógica em todos os jogos, leia-se o do Galo a gente ter perdido, era 3 derrotas em 3 jogos, lanterna e crise bombástica. Pega todos os jogos do Grêmio importantes desse ano. Qual foi a lógica? Qual foi a lógica? O Flamengo foi ter perdido. O Ceará foi ter perdido. Até acho que não por 2-0, assim, poderia ser um pouco mais apertado ali, mas foi ter perdido. O Galo foi ter perdido e ganhamos. Foi o único jogo que saiu da lógica, né? E aí tu vai para os grenais do Gauchão, a lógica foi o que aconteceu. Futebol, às vezes, dá a lógica, né? Na Copa do Brasil, cara, nos 2 jogos, nos 2 confrontos que a gente teve, se fosse para ter acontecido alguma coisa diferente, qual seria essa coisa? A gente ter goleado e... a gente ganhou apertadinho. Os 2 dos pênaltis. Para baixo disso é perder nos pênaltis. Ou até perder em campo. Porque teve um ali que a gente fez gol ao apagar das luzes, né? Lembremos. Né? São Raimundo, eu acho. Enfim. Ou para cima disso é golear e passar com tranquilidade. E um pouquinho para baixo é perder nos pênaltis. O que estava mais perto de acontecer? Então, assim, não preciso nem responder, né, cara? A gente está muito mais perto de estar na zona do rebaixamento, afundado na lanterna e eliminado de uma Copa do Brasil, do que... Não, era só manter um pouquinho o bom futebol, manter um pouquinho mais. Que bom futebol, cara. Que bom futebol. Tem uns pontos fora da curva, fora da lógica, sustentando campanhas fakes do Grêmio. Só o Gauchão, que já acabou e já foi decretado que a gente perdeu. Mas na Sul-Americana, no próprio Brasileirão, por conta do Galo, e sobretudo na Copa do Brasil, o que o Grêmio mostrou em campo foi um pavor, foi terrível, foi de time derrotado, e a gente acabou ainda tendo a sorte de conseguir resultados um pouquinho melhores, e inclusive de ter uma sobrevida na Copa do Brasil. Mas o que o Grêmio está mostrando é patético, Era mais provável a gente estar pior do que melhor. Esse cenário que o Quinteiros pinta de não, mas teve bom futebol em vários momentos, era só sustentar mais, não existe. Esse cenário não existe. E eu tenho muito medo que de fato ele acredite nisso. Para fechar o vídeo, geral do Grêmio fez finalmente um protesto, acho que demorou mesmo. Todo mundo tá uma opinião meio semelhante, né? Que a geral poderia estar um pouquinho mais cobrando e ativa, e eu acho que agora eles foram bem. Fizeram protesto em campo, gritando, né? O Quinteiros infelizmente não ouviu, mas eles gritaram, protestaram contra o Quinteiros e depois colocaram uma nota oficial. Eu não vou dizer que eu considero um erro eles terem incluído o Pavon nessa nota oficial, em protesto em relação à camisa 7, histórica e tal. Porque parece que no último jogo o Pavon mandou letrinha pra torcida, né? Mandou calar a boca ou algo nesse sentido. Para mim não ficou muito claro ainda. Né? Acho até que ele pediu desculpas logo depois, se arrependeu. Então, assim, talvez o Pavon mereça uma puxadinha de orelha, tá?
talvez ele mereça, e se foi por conta disso até que a geral incluiu ele, eu até acho que faz sentido, tá? Mas não fosse isso, eu diria que é um erro, eu diria que o Pavon não merece isso. E de forma geral, cara, tirando esse episódio aí, que talvez ele mereça um puxãozinho de orelha e depois segue o baile, eu não acho que o Pavon mereça essa marcação cerrada toda como o Quinteiros talvez já esteja merecendo há tempos. O Pavon não tem culpa. A culpa, de novo, é do Quinteiros, que escala ele insistentemente. Ele não tá bem, ele não tá tecnicamente bem. Mas eu não vejo ele se arrastando como algumas pessoas dizem ou supõem. Eu acho que o Pavon tá tentando, cara. Ele tá querendo mais do que nós dar certo. E não tá dando. Não tá dando. Mas daí vai do Quinteiros dar confiança para ele, ou armar uma tática melhor, que ele consiga jogar melhor. Isso vale para ele, pro Vijaçante, pros zagueiros, pros laterais, porque tá todo mundo jogando mal, né? Talvez por conta de um time bagunçado. Então, assim, a parte que toca ao Pavon, eu acho que diz muito mais respeito ao Quinteiros do que ao próprio Pavon. Se o Pavon tivesse indolente, caminhando em campo, nem aí para a história, eu concordaria plenamente. Eu acho que muitos jogadores que passaram pelo Grêmio mereceram muito uma inclusão numa notinha oficial como essa. O Pavon, eu não acho que é tanto o caso, cara. Eu acho que ele tá tentando, eu acho que ele já mostrou um dia na vida um bom futebol, agora não tá mais conseguindo encontrar, mas assim, beleza, tá, não precisa dar 7 para ele e tal, mas é outra coisa que não é culpa dele, né? Não foi ele que botou uma arma na cabeça de ninguém pedindo a camisa 7. Então, assim, eu ainda acho que, embora ele mereça um puxão de orelha, eu ainda acho que fica desproporcional por tudo que eu acho que o Quinteiros mereça de protesto, e é um protesto que também tem o CEP da direção, né, quando se pede a cabeça de Quinteiros e que se pede providências e etc. Também se está falando da direção aqui. E o Pavon eu acho que fica um pouco desproporcional, porque eu acho que ele merece algum te liga, mas eu não botaria ele na nota. Né? Acho que se teve a questão ali da letrinha que ele deu em campo, até entendo, mas ainda assim eu acho que eu não botaria ele na nota. Eu acho que, até porque ele vai ficar no Grêmio, né? Já foi investimento feito ali, aí é tentar recuperar o futebol deles aos poucos, sem esse protagonismo, né? Com mais doses homeopáticas de Pavon no time. Se não der, aí repassa aí, minimiza os danos ali, tenta recuperar um valor mínimo, tenta pelo menos não pagar o salário dele. Mas eu acho que ele tá tentando, eu acho que não é por aí, sabe? Já o Quinteiros, cara, não que ele não esteja tentando, né? Mas daí é um recado para ele se situar onde ele tá, e é um recado para a direção, no sentido de erramos, assume o erro e segue a vida. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.